Colossenses capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 18. 4, do versículo 2 ao versículo 18. Que fala bem assim. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra uma porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Nos anos 80, um desenho animado fez muito sucesso e tornou-se um clássico até os dias de hoje. Caverna do Dragão fez muito sucesso. E a história ela foca em 6 amigos que, se divertindo num parque, eles vão dar uma voltinha na montanha-russa. Em dado momento, eles são transportados por meio de um portal e levados para uma terra estranha, onde tem dragões e outros seres estranhos. Os 6 amigos, eles passam a lutar pela sobrevivência e esperam um dia voltar para casa. Acontece que, em dados momentos, em raras oportunidades, esse mesmo portal que deu acesso para que lá eles estivessem, também dava escape
para que assim eles pudessem voltar para o mundo deles. Mas Caverna do Dragão sempre me deu uma aflição, porque sempre, na hora que o portal, que raramente abria, e quando abria era por pouquíssimo tempo, alguma coisa acontecia, e eles permaneciam naquele mundo. Deixavam a oportunidade de escapar passar. E passando da ficção para o mundo real, saber aproveitar as oportunidades é tema presente nos instantes finais da carta de Paulo aos Colossenses. A todo momento, Paulo ele vai falar e mostrar como é possível agir na obra de Deus, mesmo em condições adversas. Como, por exemplo, ele, algemado, escrever cartas às igrejas. E hoje concluímos a série Colossenses e suas linhas de amor, mostrando que Deus ofertou oportunidades, não somente a Paulo, como também àqueles homens que vão ser citados ao longo dessa mensagem. E isso nos leva a refletir numa coisa. Oportunidade de falar do reino de Deus? Temos. Coragem? Precisamos. E mesmo que a porta da prisão não fosse aberta, havia uma outra porta, uma porta mais importante. E essa, Paulo, ele quer que seja aberta, que é a porta da oportunidade. E nessa ocasião em que ele se encontra prisioneiro, ele recebe amigos que os assistem e que auxiliam ele nesse momento delicado. Então ele aproveita para escrever a carta aos Colossenses. E como vimos aqui no domingo passado, o capítulo 3, Paulo ele vai focar na família. Você vê lá que tem uma listinha de orientações e ordenanças, não é verdade? Pais, filhos. Mas agora, o foco de Paulo é na igreja de Colossos como num todo. Paulo ele não conhecia a maioria desses irmãos aqui, porque não foi ele quem plantou essa igreja. É muito aceitável que tenha sido Epáfras. Mas todas as informações que Paulo sabia a respeito dela, é porque esse mesmo Epáfras tinha acabado de chegar de lá e informar o apóstolo. E a igreja, gente, ela vivia uma situação muito delicada. Tinha entrado nela filosofias enganosas e também o legalismo, o que deixou o pessoal de Colossos um tanto que atrapalhado e necessitado de ser orientado. E Paulo ele queria que aquela igreja fosse madura, fosse firme, fosse forte e que aproveitasse a oportunidade de testemunhar da sua fé em Cristo Jesus. E Paulo ele começa aqui o texto num tom de caráter exortativo, quando ele diz no versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Gente, eu acho que talvez alguém aqui possa pensar o seguinte, poxa, oração e vigilância é um assunto desgastado. Por mais que possa parecer, mas aquele que pratica constante oração tem o coração movido a ser grato. E aquele que tem um coração grato é movido a praticar a oração. Logo uma coisa está ligada à outra. E a oração, gente, ela é peculiar e preciosa no ponto em que
pessoas que às vezes não se conhecem estão ligadas a ela. Ela tem esse poder de envolver pessoas que geograficamente se encontram distantes. E aqui o apóstolo, ele participa aos colossenses das necessidades que ele tinha. Ele tinha várias necessidades. E os colossenses do lado de lá, por meio de Epáfras, também compartilhavam com o apóstolo as suas necessidades. E Paulo, ele compartilha com essa igreja de uma necessidade, que ele fala o seguinte: olha, gente, ora por mim. Ora por mim, que eu quero que o Senhor abra uma porta. Que o Senhor me dê um meio de falar do mistério de Cristo. É uma necessidade compartilhada do apóstolo. E eu preciso ressaltar aqui um detalhe, gente. Para vocês que aqui estão e para você que se encontra em casa nos assistindo pelo YouTube. Não perca de vista que o nosso escritor se encontra confinado, preso. Ele está algemado, ele é um prisioneiro. E esse homem, ele está dizendo que mesmo que algemado, ele quer fazer alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa, mas ele está preso. É possível? É. Ele está pedindo oração. Gente, ora por mim, porque eu quero que uma porta se abra. E ele vai falar que é por causa desse evangelho misterioso que ele se encontra preso. E por que esse evangelho é misterioso, gente? Como entender que um Deus santo e perfeito se importa com pecadores e se aproxima de pecadores por meio da morte do Cordeiro inocente? Como entender? Um dia, quando eu falei para um amigo meu que tinha simpatia pelo budismo, falei exatamente sobre isso, que o sangue do Cordeiro é capaz de purificar todos os nossos pecados. Ele falou: isso é injusto. Como pode alguém inocente pagar? Como pode alguém inocente morrer no lugar de alguém? Isso é injusto. Isso é misterioso, eu digo para ele. E esse evangelho misterioso, ele suscita ódio nas pessoas, porque em dado momento ele vai ofender as pessoas. Entenda o que eu estou dizendo. Ele vai dizer às pessoas que elas carecem e que precisam de um Salvador. No entanto, quantas pessoas não estão afundadas na autojustiça, dizendo que não precisam mudar suas vidas, não precisam de um Senhor que as governe. Não precisam negar o seu eu. E quando o mundo ouve os apóstolos e outros pregadores, passam não só a odiar essa mensagem misteriosa, como também passam a odiar os portadores dessa mensagem. O próprio Cristo, que foi torturado e crucificado por causa daquilo que ele falava, e ele se dizia filho de Deus. Agora é Paulo, portador dessa mensagem, que está sofrendo os escárnios da prisão. E Paulo, ele vai dizer nos versículos 5 e 6 que os colossenses façam a mesma coisa. Fiquem atentos com relação às oportunidades que aparecerem. E Paulo ensina que aquela igreja deveria não só, e isso também é para a gente, igreja, não só estar atento às oportunidades, como também estar disponível para elas. E quando elas surgirem, sermos sábios para conduzi-las. Porque não adianta nada, oportunidade, quando ela aparecer,
a gente não ser sábio para lidar com ela. E eu destaco aqui uma curiosidade no versículo 6, que ele vai falar o seguinte, versículo 5, né? Aproveitai as oportunidades. Esse aproveitar aqui, quando se você coloca no gerúndio do grego, ela tem um sentido de resgatando as oportunidades. Resgatando. Indo atrás das oportunidades. É interessante, pode ser até um pouco de saudosismo da minha parte, mas em 85, foi quando assisti Caverna do Dragão. E também foi em 85, lá em Campo Grande, Rio de Janeiro, quando a minha mãe falava assim, olha, a Kombi do Camarão está passando, corre lá. E a Kombi do Camarão, com seu alto-falante, passava entre as ruas do bairro, né, dizendo, olha, corra, a Kombi do Camarão está passando na sua rua. Camarão, aproveite, camarão fresquinho. Eu era criança, minha mãe falou, corre lá e pede 1 quilo. E eu tinha que correr até daquela Kombi, e a Kombi em movimento, e eu correndo, pagando, tudo andando. E depois passava a Kombi da Baré. Refrigerante Baré, aproveite a oportunidade. Né? Do adolescente, eu acho que não vai saber o que é isso, não. Aproveite, porque comprando 3, você paga só Y. E corre, e vai correr atrás das oportunidades. Indo ao encontro delas. Elas existem. O que Paulo aqui está dizendo é, vão ao encontro das oportunidades. Vão resgatando as oportunidades, vão colhendo as oportunidades que vocês encontrarem pelo caminho. E aí quem gosta de futebol, vê hoje, né, na EBD, falamos um pouquinho sobre futebol, gente. A EBD a gente fala de tudo apontando para Cristo. E falamos sobre ESPN e comentários de mesa redonda de futebol. E ali eu estava discutindo, né, e aí eu estou trazendo ele para cá agora. Os comentaristas, quando vão comentar um jogo de futebol, falam assim, olha, porque o time criou mais chance, o time mereceu ganhar, porque criou mais oportunidades para chegar até o gol, criando oportunidades. E, para Paulo, o sofrimento da prisão não era um fim das oportunidades. Esse homem está algemado. Mas isso não foi capaz de eliminar as oportunidades. A prisão de Paulo foi um meio pelo qual ele chegou até elas. Enquanto nós vemos um homem algemado, olhamos para as cadeias de Paulo, Paulo enxerga na sua algema o meio pelo qual Deus pode fazê-lo trabalhar. O meio pelo qual ele pode conhecer e se aproximar mais de Deus. E a igreja precisa estar pronta para essas oportunidades. Você, individualmente, precisa estar pronto para elas. E mesmo que os impasses venham, no meio desse processo de ir, alguns impasses, acho que está funcionando. Mesmo que aquilo que você não imaginou que... Mesmo que o microfone não funcione. Mesmo que aquilo que você imaginou, não imaginou acontecesse, você deveria, na afronta de quem está de fora, responder palavras como que temperadas, equilibradas, como o sal. Ou seja, falar na hora certa, a palavra certa.
E a gente precisa enxergar que esse irmão aqui, o irmão Paulo, está trancado, gente. Não vamos perder isso de vista. Ele está lá, está prontinho, mas está preso. E mais do que a cadeia ser aberta, eu volto a dizer, era uma porta de oportunidade para esse homem poder fazer algo em nome de Cristo Jesus. É um prisioneiro querendo oportunidade, vê só. E a gente vivendo livremente, eu falo por mim, num bairro que oferece uma boa estrutura como o nosso, com alternativas variadas de parques, de praças, de mercados, um certo nível de conforto e acesso, livres para escolhermos aonde andar. E o homem está confinado, querendo fazer alguma coisa, não está mais se aguentando. E não fique esperando ser chamado para fazer alguma coisa. Vai em busca de fazer alguma coisa. Porque o crente, ele deve ter o coração disponível para as oportunidades que Deus dá. E Paulo, ele tem pressa que essa carta chegue aos Colossenses. Outro, trocar? Já está ligado? Ótimo. Isso aí. E uma das razões, gente, é que as pessoas do outro lado, lá de Colossos, estão querendo notícias do apóstolo. Ele é uma figura muito amada, é uma figura muito querida, embora alguns lá nunca viram a cara de Paulo, né? Mas estão lá, assim, poxa, ele é o Paulo, né? Poxa, ele está bem? Como é que ele está? A gente precisa de notícias de Paulo, né? E voltando aqui ao assunto do nosso bairro, que eu até comentei, né, onde eu moro também, o que não falta aqui é vizinho, né? É vizinho de porta, mas a gente se dá ao luxo de não saber nem o nome de quem está dividindo o andar com a gente. É gente, é oportunidade, é a porta de gente, onde mora a gente. Então, numa abordagem mais simples, por que não convidá-los para tomar um café com a gente? E, na hora certa, usarmos de palavras temperadas, anunciando a mudança que Cristo Jesus fez na gente. Eles estão lá, as oportunidades estão lá no nosso andar, na porta do lado. E há uma discordância aqui, onde é que esse homem está preso, gente? Onde é que Paulo está preso? Há comentarista que vai dizer que ele estava em Roma, enquanto que outros, Éfeso. Mas seja lá o local que ele estava, a verdade é que ele tinha urgência que essa carta chegasse, tanto para orientações, doutrina, como também para confortar aquele povo, na atual Turquia, né, Colossos. E por isso, gente, Paulo, ele sabia que podia contar com um carinha aqui, Tíquico. Ele sabia que podia contar com Tíquico. Tíquico foi também aquele que levou a carta de Paulo aos Efésios. E Paulo falou assim, não, Tíquico, você vai também com Onésimo. Onésimo é aquele escravo que fugiu de Filemon. E o curioso é que o nome Onésimo significa útil. É por isso que ele vai fazer o trocadilho de palavras para Filemon. Olha, porque Onésimo é útil para mim. É útil mesmo o nome dele. Tíquico e Onésimo. E aí você pode pensar, quem são esses dois na fila do pão que eu não conheço? Mas Tíquico e Onésimo tiveram e aproveitaram a oportunidade de levarem a carta aos Colossenses, e não só isso, também de lerem diante da igreja, levando também a ideia do apóstolo,
os mensageiros da carta. E na última sessão da carta, meus amigos, nos dirigindo para o final dela, Paulo, ele vai relacionar vários nomes aqui, né? E alguns de nós podemos pensar, e aí não comentamos nada para ninguém por vergonha, que quando chega no finzinho de uma carta como essa, depois de ver tantos nomes, você, acabei o livro. Não vou ler isso aqui não, porque eu não conheço ninguém. Eu acho muito monótono ler. É tipo números, né? E muito cansativo. É tanto nome, não sei quem é quem. E aí a gente considera essas linhas de nomes por demais entediantes. Porque a gente considera que são pessoas desconhecidas, pouco famosas, e também cada nome estranho, né? Eu acho que você não daria o nome de Ninfa à sua filha. Bom, não é impossível, tá? E nem Arquipo, que também está aqui relacionado. Mas são nomes que a gente fala, gente, quem é? Tíquico, quem é esse cara? Não sei quem é. Mas há muito a aprender aqui quando a gente vai ao encontro desses nomes. E 6 homens auxiliavam Paulo na prisão. 6 homens. E esses homens, na saudação da carta, quando Paulo falou, olha, saúda-vos fulano, cicrano, beltrano, esses homens estão dando um oi, estão dando um alô para os colossenses, estão mandando, estão compartilhando intenções de bênçãos com os colossenses. E Paulo ele vai dividir aqui no texto esse grupo de 6 homens em 2 partes. A primeira parte, que ele vai chamar de os da circuncisão, porque são judeus, como aqui está escrito, que é Aristarco, Marcos e um Jesus, que é conhecido como Justo. Ele vai chamar de cooperadores da circuncisão, porque são judeus, nasceram no judaísmo. Aristarco é descrito aqui como alguém que é prisioneiro junto com Paulo. E não se estranhe se, porventura, descobríssemos que Aristarco, ele se voluntariou a estar naquela prisão, para poder assistir de perto o apóstolo Paulo. Marcos, aqui, é aquele mesmo que escreveu o 2º evangelho, primo de Barnabé, aquele que estava envolvido lá numa discussão com Paulo na primeira viagem missionária. É esse Marcos aqui. Gente, é interessante, porque em outra carta, Paulo vai falar assim, traz Marcos, porque Marcos é útil para o meu ministério. Os 2 tinham se desentendido no passado, mas agora estão reunidos. E isso mostra para a gente que essas rusgas, esses atritos, eles ficaram para trás. Agora é Marcos quem está na prisão com Paulo, visitando Paulo, ajudando e consolando Paulo. E, por fim, aqui, o homem chamado Justo. E, no versículo 11, ele vai... Gente, isso vai fazer tão bem a Paulo, a companhia desses homens, que ele vai falar assim, olha, porque eles são o meu lenitivo, são a minha consolação. E a segunda lista de nomes, os 3 últimos homens, são... eu preciso que citar também, né, que o Lucas, agora são os estrangeiros, né, que é Epáfras, Demas e Lucas. Lucas, todos vocês já conhecem, né, que é aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, e Paulo trata aqui Lucas, que era gentio, que era estrangeiro, como
o médico amado. E eu imagino, gente, que nesse tanto de pedrada e chicotada que Paulo levou, o que é que Lucas não teve de trabalho? Né? O médico amado dando ponto, passando alguma pomada, alguma coisa assim, colaborando com aquele homem que foi tão surrado, como vocês, a maioria aqui, já conhece a história. Mas Paulo ele vai dar uma ênfase maior a Epáfras, que também é chamado de Epafrodito. Epáfras ele é o possível plantador dessa igreja. E Paulo, gente, ele vai destacar aqui a importância que essas 3 igrejas têm na vida de Epáfras. Porque tudo leva a crer que as 3 igrejas, Colossos, Hierápolis e Laodiceia, foram plantadas e fundadas por ele. E Paulo aqui escrevendo dá testemunho do amor que Epáfras tem por esses crentes. Paulo dá testemunho do grau de comprometimento que Epáfras tinha pela obra do reino e o grau de comprometimento por essas igrejas. Ele faz isso por meio da carta. Tíquico e Onésimo, tendo oportunidade de consolarem a igreja por meio de uma carta escrita. E agora 6 homens, tendo oportunidade de consolar o apóstolo em sua prisão. Oportunidades que Deus dá. Por mais diferentes que elas possam ser, é Deus quem está dando. Basta que a gente passe pelo caminho colhendo essas oportunidades. E Epáfras, ele é para Paulo um modelo de crente sério, de crente que é comprometido com o reino. Os 6, gente, os 6 estavam resgatando as oportunidades, aproveitando as oportunidades. E eu posso aqui, eu, Marcos Natti, presbítero dessa igreja, fazer o mesmo publicamente, testemunhar da fé de algumas pessoas. Ela não está aqui, mas a irmã Ruth, com seus 86 anos, é a minha aluna de EBD mais assídua, mais presente. 86 anos. E eu quero, com os meus 86 anos, estar pelo menos próximo do grau de comprometimento da irmã Ruth. Eu espero isso. Também posso falar aqui de 2 casais que têm me aproximado bastante, que é o Géder e a Luísa, o Olívio e a Cleide, que são casais que eu tenho observado, e talvez eles nem se deem conta disso, mas são casais sérios com o reino de Deus, que me estimulam, gente, a querer trilhar a educação dos meus filhos, como eles fazem também, educando no reino de Deus. Muito obrigado por vocês serem meus irmãos, queridos. Há jovens também comprometidos com o reino de Deus. Eu destaco aqui Brenda e Murilo, o João, que é recém-chegado, o Mateus Sattler. Vocês não sabem, mas vocês me motivam muito a caminhar na obra do Senhor. Eu testemunho publicamente, dizendo que eu observo a fé de vocês, o grau de seriedade, de compromisso de vocês, e isso me dá ânimo. Porque o apóstolo Paulo, depois de ter vivido várias coisas que viveu, depois de ter visitado vários países que visitou, depois de ter conversado e aprendido com o próprio Cristo, como ele mesmo fala, depois de ter subido ao 3º céu e dizendo que de lá não podia falar nada porque eram coisas inefáveis. Esse homem, cascudo, esse homem maduro, experimentado,
ele precisava de pessoas do lado dele. Porque às vezes a ideia que nós temos de oportunidade é de fazer, agir e fazer. Mas oportunidade também de ser cuidado. Também de ser cuidado. De se permitir ser discipulado. De permitir com que pessoas bem intencionadas se aproximem de você para cuidar, para pastorear você. O homem que você pode dizer, o que eu posso ensinar para esse homem? Esse homem sabe a Bíblia toda. Ele precisava de Epáfras na vida dele, de Lucas, o médico amado, de Jesus, o justo, de Demas. Precisava de muita gente, porque ninguém é crente sozinho, gente. É a oportunidade de aprendermos e caminharmos juntos. E você percebeu que não há nada de monótono nessas linhas de nomes. Eu espero que você percebesse isso, de modo que a gente só aprende com elas. E quero concluir dizendo que as algemas de Paulo são esforços de missões. Essas algemas não podiam privar esse homem de trabalhar no reino de Deus. Ele mesmo fala, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não. E ela passa fazendo estrago. Ela passa agindo, acertando os corações que ela quer atingir. Não há como comportá-la, não há como reduzi-la, confiná-la a um espaço, a uma cela, a uma prisão, a 1 metro quadrado. E o homem está lá. E ele vai falar aos filipenses que, quando preso, ele pregou para a guarda pretoriana, para a guarda do governo. E você já leu em Atos que quando ele está preso em Cesareia Marítima, Herodes tem uma curiosidade de quem é esse homem? É um prisioneiro um pouco que exótico, né? Félix queria ouvir esse homem. E aí Paulo está dizendo a Herodes e a Félix que ele abriu mão do seu próprio eu para entregar-se àquele que é Senhor, aquele que o colocou na verdadeira liberdade. Ele preso, mas ele era livre. Quem estava preso era Herodes. Quem estava preso era Félix. E Paulo aproveitando as oportunidades. E quais são os obstáculos que talvez tenham vem inibindo você com relação a essas portas de oportunidade? É a tua família que te priva de ter um relacionamento, de servir ao Senhor? É o convívio entre amigos que impede que você coopere com a obra do Senhor? É o teu trabalho, é a tua faculdade? Ou seria um possível descaso ou uma possível preguiça ou desinteresse que tem colaborado para que você não seja um cooperador com essa obra, a obra do reino de Deus? E a nossa oração deve ser como a de Paulo. Orar, Senhor, quero oportunidade. O negócio é Deus dar, tá, gente? O negócio é Ele dar. E se aparecer, e vai aparecer, esteja disponível e sabiamente preparado para saber lidar com elas. A prisão não era o fim, mas era o meio, ou o início de várias opções e chances de fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Ele preso. E eu já vi algumas vezes, alguns depoimentos de pessoas que falam bem assim, ó. Fui visitar fulano no hospital,
que está desenganado pelos médicos. Fui lá consolar aquela pessoa, aquele doente, mas fui eu quem saí de lá consolado e animado. Eu já ouvi isso. É possível, sim, em momentos de adversidade, como uma doença incurável, por exemplo, aproveitarmos oportunidades de sermos luz e sal nesse mundo. É Deus criando oportunidades em meio às adversidades. Os colossenses foram consolados pelas algemas do apóstolo. Meus amigos, espero que você tenha entendido a riqueza do texto da parte final de Colossenses. Vamos fazer a obra do Senhor justo, do Senhor que é justo. E mais do que isso, vamos fazer a obra do Senhor juntos. Vamos em busca das oportunidades que Deus dá